Fala galera, bem-vindo à página do canal Engenheiros Empreendedores, e no vídeo de hoje a gente vai para mais uma aula eletrônica aqui do canal. E eu acredito que você já está acostumado comigo e já deve ter percebido que eu gosto muito de entender o princípio de funcionamento das coisas. E explicando então, eu entendo mais ainda, porque daí eu tenho que ir atrás para mostrar para vocês de forma clara e didática. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre geração de eletricidade, geração de energia por usinas hidroelétricas. Um dado que é muito interessante para você ficar ligado, aqui no Brasil, 65% da matriz energética é composta por usinas hidroelétricas. Mas em contrapartida, no mundo todo, a matriz energética por usinas hidrelétricas é de apenas 16%. Então o Brasil está muito à frente nessa questão, porque a gente tem muita vantagem territorial e de natureza, digamos assim. A usina de Itaipu, por exemplo, que é uma das principais aqui do Brasil, ela gera 11,3% desses 65% de matriz energética de hidrelétrica. E os outros 88 e pouco vai tudo para o Paraguai. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, vamos entender os conceitos físicos por trás dessa geração de energia e também os conceitos de eletricidade. Eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando como é que funciona a tensão por corrente contínua e a tensão por corrente alternada. Eu mostrei como é que era o princípio de funcionamento. Só que assim, entendendo o princípio de funcionamento, aquele vídeo foi um vídeo muito cru, só para você entender como é que funcionava o eletromagnetismo. Mas e na prática, como é que a gente tem isso? Por usinas hidrelétricas. E é isso que a gente vai tentar explicar no vídeo de hoje. E aí, posteriormente, a gente faz um outro vídeo, uma outra eletrônica, falando sobre as partes de transmissão e distribuição de energia, que também são muito importantes para você. Outra coisa que você precisa ficar ligado é que quando a gente faz essa geração de energia, ela é feita de forma trifásica, ou seja, são as três fases mais o neutro que é levado aí nas torres de transmissão de energia. Só que hoje a gente vai tentar entender só o princípio de funcionamento. Depois a gente incrementa o trifásico e a gente faz uma outra aula falando sobre isso, beleza? Se você quer entender como tudo funciona, a parte física e a parte do eletromagnetismo, da eletricidade, fica comigo até o final do vídeo e solta a vinheta. Então vamos lá, galera. Como de praxe, se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Se ficar alguma dúvida é só comentar aqui embaixo que eu respondo. E compartilhe com algum amigo seu se você achar que essa aula foi realmente muito boa. Então vamos lá, galera. Ó, para começar, uma usina hidroelétrica, ela é muito, como que eu posso dizer? Ela tem um impacto muito positivo por conta de ser uma energia renovável e também que não afeta tanto o meio ambiente. Mas não se engane, a usina hidrelétrica não é 100% eficiente. Por quê? Para você construir uma usina hidrelétrica, você precisa fazer barragem de rios. Como assim? Imagina que você tem um rio a uma determinada altura. O que você faz? Você faz um desnível nesse percurso do rio, certo? E aí, conforme o movimento das águas nessa queda, nesse desnível que você fez, você consegue fazer a geração de energia. Só que quando você faz essa barragem, tem todo um processo para construir, ela é bem cara, apesar de ser bastante positiva ainda na questão de geração de energia, é que você, consequentemente, vai afetar a fauna local. Você também vai ter a morte de vegetação, de animais, você vai ter que mudar o percurso do rio de alguma determinada forma, e isso com certeza vai causar impactos ambientais. Em alguns casos você precisa até locomover pessoas, porque para construir a barragem você vai precisar deslocar todo um município. Então assim, apesar dela ser uma energia renovável, ela também tem seus impactos ambientais. Porém, com relação a outros tipos de energia, ela ainda assim é muito positiva. Eu assisti dois vídeos antes de gravar esse aqui, um falando sobre a geração de energia na usina Itaipu e outra na usina nuclear de Angra. E aí tem todo um conceito lá, os elementos que são usados são bastante radioativos, então se você comparar uma usina nuclear com uma usina hidrelétrica, a usina hidrelétrica vai ser muito mais eficiente na questão ambiental. Mas enfim, vamos entender como é que funcionam esses conceitos físicos e como é que funciona essa geração de eletricidade em uma usina hidrelétrica. Então eu desenhei, deixei tudo preparado aqui para vocês, porque não tem muito espaço aqui, o quadro também não é grande, e às vezes eu vou fazer na hora que eu tô gravando, desenhando na hora, colocando as coisas na hora, e aí não cabe no quadro, eu tenho que parar o vídeo e tal, por isso que eu sempre deixo desenhadinho. Então o que eu fiz aqui, ó, para vocês verem. Isso aqui é como se fosse a minha barragem. Então presta atenção.
Aqui eu tenho um determinado rio, não importa que o rio é, imagina que a gente está falando da Itaipu, tá? E aí eu venho, vamos supor que o rio está aqui nesse nível, certo? Eu pego e faço um desnível. Eu represo essa água aqui, deixo ela presa aqui desse lado, certo? Faço um desnível e aqui é como se fosse o meu chão, como se fosse o nível do mar, o nível mais baixo que a gente pode ter com relação à terra, né? Vamos entrar em questão de subsolo e tal, mas enfim. Imagina que aqui seja o nível mais baixo e aqui seja a altura do rio, certo? Então eu faço um desnível, construo a barragem, uma parte do rio fica represada e aí, quando eu abro as comportas dessa minha barragem, a água cai aqui e faz todo o processo que a gente vai tentar entender aqui nesse vídeo. Bom, basicamente assim que você vai fazer a construção de uma barragem. Lógico que existem muitas outras variáveis e muitos outros fatores, mas de forma simplista é assim que funciona. Então o que acontece? Qual que é a potência que eu posso esperar dessa minha barragem na hora que eu a construo? É agora que a gente vai entrar nas partes físicas da coisa. Então é o seguinte, vamos lá. Se eu construir minha barragem, represei a água ali de outro lado, certo? A água, ela imprime uma força para tentar continuar o percurso que ela estava fazendo antes da construção da barragem, certo? Quando você faz a compressão de uma bola, ou quando você eleva um determinado material a uma determinada altura, o que você está fazendo? Você está dando a ele a oportunidade de gerar energia. E essa oportunidade de gerar energia, que eu estou chamando aqui, porque eu gosto de chamar assim, a gente vai chamar de energia potencial. Ou seja, é como você, pequeno gafanhoto. Imagina sua mãe te criando. O que pode ser que faça ela te criar? Às vezes ela pode te enxergar um potencial, às vezes ela te cria para você se tornar um atleta, para você se tornar um professor, para você se tornar um médico, seja lá o que for, porque ela enxerga potencial naquilo ali que você está fazendo. Mas fisicamente falando, um potencial é quando, de alguma maneira, na hora que você soltar um material, uma determinada altura, ou essa água que está represa, ou uma mola que você comprimiu, na hora que você deixar ela ir de volta para o seu estado natural, ela vai imprimir força fazendo algum movimento. Então, quando está presa, eu tenho uma energia que se chama energia potencial. No caso das molas, as denominações podem ser diferentes. Por exemplo, quando a gente fala de energia potencial da mola, a gente está falando de energia potencial elástica. Quando a gente está trabalhando com altura, como essa relação aqui da água, a gente chama de energia potencial gravitacional. Porque, como você sabe, existe uma energia invisível, que na verdade é a gravidade, uma força invisível, que na verdade é a força gravitacional, que faz com que a gente fique aqui no chão, na Terra, empurrando a gente para baixo. Caso ela não existisse, a gente ficaria que nem fica no espaço, flutuando, porque a gente não teria força suficiente, não teria nada fazendo uma força suficiente para colocar a gente de volta no chão. Então, o que está acontecendo aqui nessa água que está represada, ou seja, presa? Ela tem uma energia potencial. O que define a energia potencial? Bom, a fórmula física para a energia potencial é mgh, como você já deve saber. Por quê? Você concorda comigo que quanto mais alto eu colocar um objeto, maior vai ser sua energia potencial, porque ele vai ter mais espaço para percorrer, logo a força que vai estar sendo imprimida sobre ele vai fazer com que sua velocidade aumente aos poucos, ou seja, vai ter uma aceleração esse determinado objeto que você largou a uma determinada altura. E isso sim vai aumentando a sua velocidade, e pela segunda lei de Newton a gente sabe que força é igual a massa vezes aceleração. Por isso que a altura nesse caso, a massa nesse caso e a gravidade nesse caso influenciam na minha energia potencial gravitacional. Quanto maior o valor da minha massa, quanto maior o valor da altura e quanto maior o valor de G no ambiente que eu estou alocado, maior vai ser a minha energia que eu vou conseguir transmitir na hora que eu soltar essa água aqui que está presa na minha barragem. Beleza, isso aqui é muito simples, um conceito físico muito simples, não tem segredo nenhum, você sabe que isso aqui é proporcional. Mas lembra do seguinte, lembra que se esse objeto está aqui parado aqui em cima, se essa água está represada aqui onde eu construí a minha barragem, lembra que quando eu soltar ela vai adquirir um movimento? Esse movimento também é uma energia, certo? Porque eu estou transmitindo energia de um ponto para o outro. Então imagina o seguinte, aqui eu tenho o meu ponto A, onde a água vai começar a cair. Imagina que isso aqui seja um cano, certo? Que a água vai passar por ele, certo? E aqui seja o ponto B, certo?
Aqui vai ter uma transmissão de energia do ponto A para o ponto B, que a gente chama de energia em movimento, que nada mais é do que a minha energia, você lembra? Energia cinética. O que acontece? Quando a minha água está totalmente represada aqui, minha comporta está fechada, eu tenho uma energia potencial máxima. Quando essa água começa a cair, passar por esse cano, indo até o ponto B, essa energia deixa de ser potencial e vai ser toda transportada para a minha energia cinética, ou seja, a minha energia em movimento. Logo, como uma energia potencial é transformada toda em energia cinética, tirando as perdas, né, desconsiderando as perdas, eu posso fazer o cálculo de uma potência teórica total em cima da minha energia potencial, porque daí eu tenho noção, consigo fazer os cálculos de quanto de eletricidade eu vou conseguir gerar a partir dessa energia potencial. E uma coisa que é muito importante é que é o seguinte: lembra que quando lá eu falei na aula sobre a geração de energia em tensão, a tensão elétrica em corrente contínua, tensão elétrica em corrente alternada, eu falei que na corrente alternada existe uma oscilação entre polo positivo e polo negativo o tempo todo, e por isso que não faz distinção nenhuma eu conectar o plug da minha tomada de um lado ou de outro. Isso acontece porque a rede tem uma frequência que aqui no Brasil é de 60 Hz, ou seja, é uma corrente alternada que se alterna 60 vezes por segundo. E uma coisa que é interessante disso é que eu vou precisar controlar muito bem a vazão da água, certo? Ó, tô partindo de um princípio físico para chegar que eu vou ter que controlar a vazão da água para que quando eu rode a turbina que vai estar alimentada ali no meu gerador, que eu vou explicar para vocês, eu consiga ter essa frequência mais constante possível, certo? Então o que acontece? Vamos lá, vamos calcular a potência teórica total a partir dessa minha energia potencial da minha represa. Então tá. Eu sei que a energia potencial da fórmula física é mgh. Tranquilo. Até aí sem segredo nenhum. Agora vem pra cá, pra esse lado aqui do quadro, certo? Eu vou escrever que minha potência total teórica, é minha energia potencial. Aqui eu escrevi energia, mas é minha energia potencial, certo? Dividido pelo meu intervalo de tempo. Então potência nada mais é que a quantidade de energia num intervalo de tempo. Como eu já expliquei para vocês em uma outra aula, não lembro qual que era a aula, acho que era de transistores, que eu falei o conceito de potência, que eu expliquei para vocês que potência é a quantidade de energia num determinado tempo, beleza? Ou seja, se eu tiver muita energia num intervalo curto de tempo, minha potência vai ser muito grande. Só que eu vou substituir essa minha energia potencial pelas três grandezas, propriedades que formam a energia potencial, propriamente dita, né? O mgh. Então eu posso dizer que minha potência teórica total é meu mgh dividido pelo meu intervalo de tempo. Só que lembra que eu vou precisar saber a vazão, ou melhor, eu vou precisar controlar a vazão de água para deixar ela contínua e eu ter minha frequência de 60 Hz bem alinhada ali, o mais constante possível? Então, eu não consigo trabalhar esses valores aqui. É muito difícil eu pesar essa quantidade de massa que eu vou ter represada. Então eu preciso trabalhar com esses valores. O que eu vou fazer? Eu sei que minha massa é a quantidade, como que eu posso dizer? Não é a quantidade, é a densidade do material, ou seja, o quão denso ele é, isso varia de material para material, num determinado volume. E por isso que massa é definida, principalmente quando a gente usa lá, eu vou falar de conceitos químicos, que massa é igual à densidade daquele material que eu estou utilizando, no nosso caso é a água, que no caso eu acho que é a densidade, não lembro de cabeça, vezes o volume que ela está sendo empregado. Ou seja, para mim não trabalhar com essa massa, que é muito variável, o que eu faço? Eu meço o pH, é pH que fala? Eu meço a densidade, não é pH, nada a ver. Corta essa parte do vídeo. Eu vejo qual é a densidade dessa minha água, que por experimentos eu consigo, por isso que a gente tem a densidade da água, certo? Vezes o volume de total daquela represa, que a gente também consegue saber, porque foi a gente que construiu, certo? Foram os homens que construíram essa represa. Então, esses dois valores eu consigo trabalhar. E aí eu volto aqui e falo da minha potência total teórica, tá? Então, o que eu fiz? Aqui eu tinha mgh dividido pelo meu total de tempo. Agora eu vou ter d vezes v, vezes g, vezes h dividido pelo meu total de tempo. Só que é o seguinte, olha o que me sobrou. Eu já até escrevi aqui, mas basicamente eu tenho d vezes o v, vezes o g, vezes o h dividido pelo ΔT. Só que volume, numa quantidade de tempo, ou seja, quanto de volume está saindo numa quantidade, numa variação de tempo, melhor dizendo, nada mais é do que a minha vazão, que é representada pela minha letrinha Z. E aí eu sei que minha potência total teórica, lá da minha energia potencial represada, é, na verdade,
D, que é a densidade da água, vezes a vazão que está saindo ali, que eu vou controlar a partir dos elementos mecânicos que eu coloquei aqui, vezes a gravidade do local, vezes a altura. E aí eu tenho minha potência total teórica e eu consigo controlar, a partir da minha vazão, a frequência da minha rede, certo? Bom, vimos muita coisa e toda essa parte foi o conceito físico, certo? Beleza. Depois que essa energia é transportada de A para B, começa o processo em que a gente transforma essa energia cinética em energia mecânica, que por sua vez transforma em energia elétrica. E como isso acontece? Bom, aqui eu vou ter toda a construção, vou ter os dutos onde vai passar essa água. Quando ela chegar no nível mais baixo, para eu ter a máxima potência, a máxima eficiência possível, ela vai começar a bater em pás que estão conectadas a um gerador, que na verdade é como se você estivesse conectando a pás que vão girar, certo? Um determinado... como que eu posso dizer? Eu não sei que palavra usar. Mas enfim, vamos usar o gerador. São pás que estão conectadas a um gerador, e essas pás, conforme o movimento da água batendo nelas, vai girar numa determinada velocidade, para a gente conseguir fazer energia em 60 Hz, uma velocidade constante. E aí, conforme esse giro vai acontecendo, certo? Ou seja, conforme a energia cinética vai sendo transformada em energia mecânica, eu tenho o giro desse gerador. E aí entra no princípio de funcionamento da tensão elétrica, ou da corrente alternada, que a gente viu lá sobre eletromagnetismo na aula que eu expliquei para vocês como era gerada a tensão elétrica por corrente alternada e por corrente contínua. Por corrente alternada, o que acontece? A gente sabe que um fluxo de campo magnético variável gera uma corrente elétrica, que por sua vez, variando, vai gerar também um campo elétrico variável, certo? Então o que vai acontecer? Aqui, na ponta desse gerador, vão ter ímãs, certo? Depois a gente vai entender como é que funciona o gerador trifásico, mas por enquanto tente entender o princípio de funcionamento. Aqui em cima eu vou ter ímãs, certo? O ímã tem um polo norte e um polo sul que funciona como as cargas elétricas. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Norte e sul se atraem, norte e sul se repelem. Só que um campo magnético variável faz surgir uma corrente elétrica que também vai variar constantemente. Se essa variação aqui é constante, ou seja, acontece 60 vezes por segundo, eu vou ter uma... como que eu posso dizer? Uma variação de corrente elétrica também 60 vezes por segundo. E aí o que acontece? Imagina que quando esse ímã começa a girar e o polo norte está aqui e o polo sul está aqui, os elétrons saem de um lado, de uma bobina que eu coloco bem... como se eu fosse colocasse o ímã bem no meio da bobina, certo? A bobina cobrindo o ímã. E aí esse ímã, por sua vez, variando, vai fazer com que os elétrons se movimentem no interior dessa bobina, já que essa bobina é composta por um material metal, certo? A maioria das vezes cobre. E aí, esses elétrons têm facilidade de transitar por esse material. Então, os elétrons vão sendo liberados para cá, certo? Por exemplo, é só um exemplo, certo? E aí, conforme eu tenho muitos elétrons aqui desse lado, esse lado fica mais positivo, esse lado fica mais negativo, e por aí vai, certo? Aqui eu coloquei duas bobinas só para representar como se fosse em volta do ímã, tá? Então, positivo, negativo. Na hora que eu inverto isso aqui fica sul, isso aqui fica norte, essa polaridade muda. Então, aqui fica mais e aqui fica menos. E isso acontece 60 vezes por segundo, porque eu estou controlando a vazão e a velocidade com que esse gerador aqui está gerando. No caso da Itaipu, como ela é binacional, ela alimenta tanto o Brasil quanto o Paraguai, existe uma particularidade. Qual que é essa particularidade, Lucas? 10 geradores da usina de Itaipu fazem essa geração de energia em 60 Hz para transmitir para o Brasil, e outros 10 em 50 Hz para transmitir para o Paraguai. Só que aqui vai ficar um desafio, que na verdade não é um desafio até para mim mesmo, mas se você quiser explicar aqui, se você conseguir ir atrás desse conhecimento e me explicar também. Existe uma coisa que está escrito no site, onde está perguntas sobre a usina Itaipu, onde tem várias informações lá, que existe uma parte da energia que vai para o Paraguai que não é consumida. Então ela volta em 50 Hz, obviamente, e aí existe um conversor que transforma isso em 60 Hz, que está escrito no site da Itaipu, eu não faço a mínima ideia de como isso funciona, não sei nem se existe conversor de frequência, e aí essa energia é aproveitada aqui no Brasil em 60 Hz. Conversando com alguns especialistas mais experientes da área, eu descobri que existe sim essa possibilidade de conversão de frequência, que pode ser direta, tanto de corrente alternada para corrente alternada, como, por exemplo, de corrente contínua para corrente alternada e vice-versa. Um fato interessante é que em 2017, a usina Itaipu inaugurou a primeira linha de transmissão
em corrente contínua, que se eu não me engano é mais ou menos 600 mil volts. Uma coisa importante, a maioria dos dispositivos hoje funcionam bem, tanto em 50 Hz quanto em 60 Hz. A maioria é feito para conseguir trabalhar nessas duas frequências, tranquilo? Mas é basicamente que acontece a geração de energia nas hidrelétricas. Tem água represada, ela cai, sai de uma energia potencial, vai para uma energia cinética, a energia cinética é transportada em energia mecânica, que faz o giro de um determinado gerador, de um determinado rotor, que é a parte móvel de um motor e de um gerador, propriamente dito. E aí, nas extremidades, ou aqui na ponta desse meu gerador, eu conecto ímãs e em volta deles eu coloco a minha bobina e assim eu consigo fazer a minha geração de energia pela parte do eletromagnetismo. Olha, nessa aula eu não aprofundei tanto essa parte de eletromagnetismo. Se você quer entender um pouco mais dessa geração de tensão elétrica por corrente contínua e corrente alternada, vai nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, que lá você vai entender melhor, beleza? Bom, galera, é óbvio que esse sistema é muito mais complexo do que eu mostrei aqui pra vocês. Eu não falei também, que eu já comentei aqui pra vocês, que esse gerador aqui, na verdade, ele é trifásico, né? Ele vai gerar 3 fases para ser transportada a energia. E depois a gente vai tentar entender como é que funciona essa conexão das bobinas com os ímãs para a gente conseguir transportar essas 3 fases dentro de uma usina hidrelétrica. Então a gente vai trabalhar isso numa aula só. Mas no vídeo de hoje eu tentei trazer para vocês como é que funciona a geração de eletricidade por corrente alternada, só que no princípio prático, com as usinas hidroelétricas, que correspondem a 65% da matriz energética do Brasil. É um vídeo que não ficou tão longo, espero que você entenda, espero que você goste. E se esse vídeo trouxe um conhecimento um pouco diferente para você, alguma coisa nova que você não sabia, compartilhe ele com algum amigo seu que também pode ser interessante para ele saber, beleza? Galera, se ficou alguma dúvida, só comentar aqui embaixo que eu respondo, beleza? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.